Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que eu adoro, que é segurança, e vamos falar um pouco sobre como isso funciona em ambientes híbridos e multi-cloud, que é, na verdade, nem o futuro da tecnologia, mas sim o presente, né? O que já acontece aí na maioria das grandes empresas. Para quem já é mais antigo aí de tecnologia, tipo eu, meio dinossauro, né? A gente estava super habituado em trabalhar em ambientes on-premise, onde a gente tem o data center ali na nossa empresa, o pessoal se desloca, às vezes é um data center externo, né, que a gente chamava de colocation, e agora a gente tem outros cenários totalmente diferentes, onde nós temos o nosso data center e também temos alguns serviços na nuvem, uma nuvem específica, e outras empresas que já estão, né, com a sua maturidade, digamos assim, quando o assunto é cloud um pouco mais avançada, e estão trabalhando em ambientes multi-cloud. E como que quem trabalha com segurança vai conseguir gerenciar tudo isso? Percebam que agora o nível de criticidade aumentou. Se nós levarmos em consideração também que temos pessoas que estão trabalhando de casa, então eu preciso ter uma visão sobre o meu colaborador em casa também e meus ambientes em diversos lugares. Isso é a nossa preocupação hoje e deve ser a sua também aí na sua empresa. Uma coisa que eu gosto de dizer é que a segurança não é responsabilidade só do time de segurança, muito pelo contrário. A segurança é uma responsabilidade de todos. Então, vamos aí nos ajudar e vamos conhecer como que a gente consegue fazer isso, falando em ambientes não apenas dentro do Azure, mas que tenham alguma conexão sim com o Azure, mas estejam também em outros cloud providers. Então, a sua empresa pode estar trabalhando aí com a AWS, pode estar trabalhando com a GCP, né, da própria Google, e também ter o seu data center, como é que a gente consegue se organizar com tudo isso. Falando um pouco sobre a segurança, em ambientes multi-cloud, de uma forma específica, perceba que eu trago alguns dados que são bem preocupantes, principalmente quando a gente olha para esse lado aqui, ó. A maioria das empresas não consegue integrar a parte de segurança nos seus pipelines de DevOps. Então, percebam que a gente tem o desenvolvimento, a nossa esteira DevOps, isso está levando informações para a nuvem, por mais que exista até o DevSecOps, onde a gente faz testes de segurança antes de levar isso para a nuvem, mas eu preciso ter uma visibilidade não apenas quando eu subo o meu código, mas também ao longo do ciclo de vida dele, a partir do momento que ele começa a criar os recursos, independente de que tipo de recurso seja, pode ser pods, a gente está falando de cluster Kubernetes, nós estamos falando de propriamente infraestrutura, mas quando eu estou levando isso, eu estou adotando melhores práticas, então como que as empresas conseguem consolidar isso? Outro ponto, né, de visibilidade, quando a gente está pensando em ter uma visibilidade em um único produto, digamos assim, e a segurança de um modelo em compliance. Então, o quanto, né, a cibersegurança ela está afetando as empresas e o quanto os ataques também podem estar forçando a gente a trazer mais verbas, mais recursos. Então, percebam que isso é uma preocupação das empresas. Quando a gente fala, né, até mesmo de segurança, pensem que isso poderia ser o PIB de um dos maiores países do mundo, de uma potência mundial. Se nós formos juntar o quanto as empresas e os próprios governos hoje pensam em cibersegurança, porque nós estamos falando de recursos que estão em todo lugar, literalmente. Então, se você conseguir quebrar essa segurança, você pode afetar uma empresa gigante à distância. Você não precisa mais entrar no lugar fisicamente, você faz isso de qualquer lugar. Então, como que nós conseguimos ter essa visibilidade hoje? Bom, quando a gente fala sobre o nosso core, até eu comentei, né? Você pode não apenas estar dentro do Azure, mas estar também em outros cloud providers e também ter os seus recursos dentro do seu ambiente on-premise. Então, pense numa estratégia de visibilidade. Hoje, digamos que você está nessas três nuvens, ok? E você ainda tem o seu ambiente on-premise. Você tem uma equipe reduzida. Como que você consegue ter uma visibilidade e um gerenciamento prático daquilo que você tem no seu parque, por exemplo? Se eu lhe perguntar como que você garante que todos os recursos dos seus ativos dentro do seu data center estão protegidos hoje? Você pode dizer o seguinte: eu uso a ferramenta XPTO. Ok.
Como que você tem uma visibilidade isso dentro do Azure? Ah, a gente está usando o Defender, ok. Você usa isso na AWS? Sim, a gente usa a plataforma tal. E o GCP, a plataforma tal. Então, percebam que só nessa conversa nós temos 4 locais para ver como que está o nível de segurança em cada um desses ambientes. E se a gente juntasse tudo e visse isso em um único lugar? Essa é a grande proposta. Nós entendemos que o futuro das empresas é estar utilizando aquilo que elas entendem que é o melhor dos mundos em vários cloud providers. A sugestão que nós trazemos é que, para que facilitar, né, uma coisa que a gente pode ainda melhorar mais? Porque nós precisamos facilitar a vida dos nossos clientes, nós precisamos facilitar a vida da equipe de TI, principalmente quem está focado em segurança. Então, pense o seguinte: nós vamos estar olhando tudo isso em um único local. E para a gente não ficar perdido apenas em um PowerPoint, deixa eu mostrar uma tela aqui para vocês. Esse aqui é o nosso Defender for Cloud. Opa, apertei a tecla errada aqui. E o que nós temos aqui? Olha só que interessante. Se você criar hoje uma assinatura trial aí na sua subscrição, uma subscrição da Microsoft, você vai ter acesso a 30 dias de recursos ou um valor X lá que você pode utilizar e já pode consumir alguns recursos e fazer vários testes. Essa plataforma do Defender for Cloud, ela vai aparecer aqui na guia da esquerda, ou você pode buscar aqui também nessa pesquisa. O que é interessante? Olha só nesse painel de postura de segurança, o que ele aparece. Nós temos o Azure, nós temos a AWS e nós temos o GCP. Ou seja, aqui eu já posso adicionar, né, outras assinaturas, caso eu tivesse, desses outros cloud providers. E aqui ele já traz para mim a postura de segurança. A postura de segurança, pense como se fosse um termômetro. Se alguém chegasse na sua empresa, olhasse para você e dissesse assim: como que a gente está em nível de segurança aqui dentro da nossa empresa? Qual seria a sua resposta? Daqui a pouco seria um grande: a gente vai ter que dar uma olhada, talvez um não sei, ou talvez um acho que isso não é comigo. Mas e se você pudesse ter essa visibilidade, mostrar isso para alguém, até mesmo para uma auditoria, dependendo do tipo de empresa que a gente trabalha, a gente passa muito por auditoria, e conseguisse não apenas trazer isso, mas trazer também: olha, nós temos aqui algumas recomendações de segurança, coisas que a gente pode aplicar aqui no nosso ambiente, que são importantes, e nós temos aqui também um controle de visibilidade sobre alertas, coisas que aconteceram aqui no nosso ambiente. Então, você começa a ter uma projeção fantástica sobre tudo aquilo que está acontecendo. Quando você consegue dominar, digamos assim, essas tecnologias, elas vão automatizar o seu dia a dia em termos de trabalho. Então, imagine, nós saímos de um cenário onde eu preciso olhar a plataforma A, a plataforma B, a plataforma C, preciso dar uma série de acessos para as pessoas, acesso também é uma coisa importante quando a gente fala de segurança, e aqui nós conseguimos consolidar isso tudo em uma única ferramenta. Eu consigo trazer isso para a minha gerência, trazer essa preocupação com a segurança e consigo fazer novas implementações. Olha só que interessante. Aqui eu tinha criado alguns laboratórios esses dias, né, para algumas aulas que eu estava fazendo e, obviamente, como eu estava fazendo só um laboratório, a gente faz o básico, né? Deixando umas portas expostas para a internet e olha só que interessante. Aqui, quando a gente vê em alertas de segurança, eu já consigo dar uma olhadinha sobre tudo aquilo que aconteceu. Então, eu vejo aqui o tipo, né, a severidade, a assinatura que está envolvida, o tipo de ataque que essa máquina sofreu. Olha só, ele me traz todo o detalhamento. Então, o número de autenticações que tentaram fazer nesse host, 706, foi bastante. Quando que a atividade começou, quando que a atividade terminou, o IP de origem dela, o número, né, de accounts não existentes, ou seja, ele utilizou aqui um dicionário, tanto de contas como de senhas, e o top contas que ele tentou logar. Olha só,
tentou com manual, que não tem nenhum manual, tentou plasma. Isso aqui em algum lugar alguém usa esse tipo de conta, com certeza. E aqui ele tentou fazer acesso nesse host. Olha só que interessante. Aqui, quando a gente olha o alerta, eu também posso olhar o tipo de ataque. E ele me diz aqui toda a documentação, o que eu deveria ter feito, né, em termos de boas práticas. Então, até ele sugere o JIT, me diz qual que é a documentação que está me trazendo isso e outros itens que eu posso fazer de alertas aqui relacionados a esse erro e até configurar uma notificação por e-mail. Ou seja, se isso acontecer de novo em algum momento, alguém vai ser avisado. Então, perceba que aqui a gente tem um gerenciamento muito grande em cima dos nossos recursos. E é interessante a gente olhar o seguinte, por exemplo, eu tenho na minha empresa, digamos que é o cenário de vocês, aqui a gente tem diversas assinaturas, ok? O que é importante a gente avaliar o seguinte, em cada uma das assinaturas, nós precisamos ativar a proteção. Porque a partir do momento, por exemplo, que eu ativo uma proteção para servidores, cada servidor que nasce dentro do meu ambiente, ele já nasce protegido. Eu tenho que validar, é claro, qual que é o tipo de plano que a gente vai estar utilizando. Eu sempre recomendo que você use a proteção de endpoint, porque assim você vai ter, né, o Microsoft Defender for Endpoint, que é o nosso MDE, também configurado lá na máquina. Você vai ter o portal de segurança para ter uma visibilidade sobre cada um desses hosts. A gente pode trabalhar não apenas em termos de servidores, mas também aqui a gente tem toda uma lista, app service, base de dados, storage, containers. Isso é muito importante. Então, o que acontece? Ele vai trazer uma proteção em cima desses recursos. Digamos que você tem uma área de SOC aí na sua empresa. Essa área vai estar olhando esses alertas de segurança. E quando a gente fala sobre as recomendações, essas recomendações vão estar totalmente ligadas à nossa pontuação de segurança. O que é interessante você olhar o seguinte, existem algumas recomendações que têm esse critério aqui, ó, que ela não interfere no score, mas ele está sugerindo porque entende que são melhores práticas. Então, aqui nós temos, né, que um time olhar todos esses pontos e identificar quais dessas recomendações fazem sentido, quais delas, né, a gente vai precisar aplicar primeiro, porque assim que você começa a trabalhar com cloud, você com certeza não vai ter 100% de security score na sua assinatura, vai ser muito mais baixo, mas nós precisamos garantir o máximo possível, o 100% é o nosso objetivo, e a gente vai trabalhar em cima disso. E em cima de todos esses casos, a gente vai conseguir identificar esses alertas, a gente consegue encaminhar isso, automatizar, é uma ferramenta sensacional. Então, deixa eu voltar aqui para o PowerPoint, depois eu venho de novo, agora que vocês viram, né, um pouco da carinha dele, fica mais fácil entender como que ele se comporta. Então, imagine, a gente precisa defender essa postura de segurança. Eu preciso saber como que a minha empresa se comporta, qual que é o meu status hoje, o que que a gente precisa melhorar. Responder essas perguntas é o que o Defender for Cloud vai fazer por nós. Ele é o antigo Security Center, né? O símbolo está o mesmo, só trocou o nome. Mas imagine que quando a gente trabalha, né, na área de segurança e nós temos nosso ambiente multi-cloud, híbrido, estamos no Azure, esse cara é aquele que vai nos ajudar a ter essa identidade, a conseguir identificar qual que é o nosso status. Então, perceba, se eu tenho outras assinaturas ativadas também, a gente vai conseguir ter essa visibilidade. Eu vou fazer uma conexão para minha assinatura da AWS, para minha assinatura do GCP, e ele vai coletar os dados que estão lá e vai trazer para cá. Então, eu consigo ter uma visão de como que está o status, o que aconteceu e, obviamente, centralizar isso. Isso é para facilitar a vida dos nossos clientes. Então, eu não preciso ter uma tela do Azure, ter uma tela do AWS, ter uma tela do GCP. Eu condenso tudo em um lugar só. O que é interessante a gente sempre identificar o seguinte, nós temos várias categorias de produto onde nós vamos ativar essa proteção. Então, conforme, né, o que você tem uma determinada assinatura, você vai ativar esses produtos, esses recursos, e assim você vai já estar protegendo eles desde que eles nasceram, digamos assim. Então, é uma coisa que você vai lá, é uma chavezinha, né, como vocês viram na tela, ativo, desativo. Então, isso automatiza demais para nós
em termos de gerenciamento. Eu não preciso baixar um client, ir no computador, instalar. Não, isso já faz automaticamente. Ele já nasce protegido. Então, a gente precisa ter essa visão através de todos os nossos workloads. Ele vai apontar para nós todos os requisitos, as melhorias, aquilo que foi identificado. Vocês viram ali a parte dos ataques. É como se eu tivesse mais uma pessoa trabalhando na minha equipe, me trazendo essa visibilidade. Eu não preciso buscar isso. Ele já me traz, mostra quais são as dificuldades, o que eu preciso melhorar, mas é um ponto interessante o seguinte, quando a gente vai principalmente nas recomendações, ele está trazendo para nós itens que ele identifica, olha, isso aqui vai alterar a tua pontuação, esse item não tá legal, você precisa ajustar, mas ele está te recomendando, né? Quem avisa amigo é, mas ele não vai fazer isso por você. Então, é preciso sim que você ou alguém da sua equipe ou várias pessoas, dependendo o tamanho aí da sua empresa, mas tenha uma equipe sempre olhando para essas métricas, olhando para esses alertas e também identificando quais são os pontos críticos que precisam ser adotados. Beleza? E continuando, vamos falar um pouco sobre a parte do DevOps, que é um ponto bem legal também. A parte do DevOps é o seguinte, deixa eu voltar com a nossa tela aqui, que eu não tinha mostrado para vocês antes. Mas nós temos também o DevOps Security. Ele é novo, já dá para dizer que ele ainda é novo, né? Não saiu aí no ano passado, mas isso aqui é um ponto bem interessante. Imagine que você está trabalhando na sua empresa também como esteira de DevOps. Vocês fazem testes automatizados, alguns manuais, outros mais automatizados e tudo mais. Depende muito do cenário da empresa. Mas e depois? E depois que já está na nuvem? Você sabe qual é o status dos seus containers, sabe como é que foi a qualidade desse código, sabe se está expondo alguma coisa, sim ou não. Bom, daqui a pouco a sua resposta é: olha, depois que a gente subiu, a gente imagina que a nuvem se vira. Não, a gente precisa também ter uma visibilidade sobre isso. Então, o DevOps Security, ele é um outro ponto dentro do Defender for Cloud que traz para nós essa visibilidade, pessoal. Deixa eu até puxar uma tela aqui da documentação para mostrar para vocês. Olha que interessante. A partir do momento que a gente adiciona, digamos que eu tenho um Azure DevOps, eu posso fazer uma conexão, assim como eu faço para a AWS, para o GCP, eu faço também uma conexão para o meu Azure DevOps e ele vai identificar as vulnerabilidades. Então, olha só, depois que a gente subiu o código, aqui eu tenho vários códigos aqui que subiram, ele vai me dizer vários itens. Por exemplo, se eu tenho vulnerabilidades, se eu tenho senhas expostas, vai trazer recomendações de melhoria também. Se eu tenho vulnerabilidades, isso é uma coisa que antes a gente não tinha. Então, a gente pode adicionar conectores tanto do GitHub como do Azure DevOps. E aqui, depois que esse código subiu, ele vai ficar escaneando ele. Eu vou ter uma visibilidade sobre o quanto esse código é seguro. Então, aqui a gente tem uma outra pergunta, né? Se aquilo que a gente está fazendo está trazendo segurança, sim ou não. E, em relação a isso, como que a gente está trabalhando aqui no nosso ambiente? Então, eu venho aqui em DevOps Security, no momento ele está em preview, mas a gente já tem usado aí em vários locais e adiciono o meu conector. Então, aqui, ó, nessa guia da esquerda, aqui é legal a gente fazer um overview, porque tem para todos os ambientes. Digamos que fosse a parte do AWS, é que ele já ia pedir, ó, o conector, como é que a gente vai fazer um onboard, lembre-se sempre das permissões necessárias para fazer isso aqui. E se a gente viesse no próprio Azure DevOps, a mesma coisa, o nome da conexão, em qual subscrição que a gente vai fazer, o Resource Group, né? Não se esqueçam, eu sempre brinco nas minhas aulas que a gente não cria nada voando dentro do Azure, tem que estar em um Resource Group. Deixa eu selecionar qualquer um aqui, colocar um nome qualquer, só para passar e mostrar para vocês. Aí aqui a gente tem o plano de DevOps. Então, no momento, o plano está aparecendo aqui como free, porque ele está em preview, vamos aproveitar. Então, você consegue proteger os seus ambientes, os seus códigos contra defesas avançadas. E aqui, por fim, a gente vai fazer a autorização lá no portal do DevOps. Então, imagine que a partir do momento que isso está conectado, ele vai começar a testar.
tudo aquilo que entra no seu ambiente e fazer esse mesmo overview que ele faz para outras plataformas de cloud, trazendo recomendações, validando alertas, trazendo tudo para você ter, né, melhor nível de organização dentro da sua empresa e a visibilidade necessária. Então, olha só, é uma ferramenta que já é nativa de nuvem, né? A gente pode chamar da forma chique, né? Um Cloud Native, e ela traz para nós todas essas possibilidades. E até eu comentei ali no slide, né? Você pode se perguntar, mas aonde é que está, né? Onde é que eu consigo ver a parte do meu ambiente on-premise? Aqui a gente vai ter um detalhe a mais. Para a gente enxergar o nosso ambiente on-premise, a gente vai precisar trabalhar em conjunto com uma outra plataforma aqui dentro do Azure também, chamada de Azure Arc, onde eu vou trazer, literalmente, eu trago essas máquinas, eu vou enxergar essas máquinas aqui. O Arc, ele tem um painel, né, um portal, digamos assim, só dele. E aqui, quando a gente vier em servidores, ele vai trazer as listas dos servidores que a gente tem no nosso ambiente. E o Defender vai conseguir enxergar. Em suma, né, em miúdos, digamos assim, seria você baixa um agente aqui na parte do Arc, instala nas suas máquinas no ambiente on-premise e faz a conexão, elas vão aparecer aqui nesse portal e a partir do momento que elas estão aqui nesse ambiente, o Defender vai enxergar elas também. Então, não só máquinas, mas cluster Kubernetes, a parte de SQL. Então, esse é um ponto interessante. A gente traz esse ambiente, né, on-premise através do Arc. É como se ele fizesse uma ponte. Tem um desenho aqui no nosso PowerPoint que vai mostrar um pouquinho mais sobre isso. Mas olha só que interessante. Uma única ferramenta que consegue trazer todo esse overview para nós. Não apenas o que está no Azure, mas o que está no meu ambiente on-premise e o que está em outras clouds, e eu consigo fazer o gerenciamento por aqui. Então, ela me dá uma visibilidade da minha postura de segurança, ou seja, eu consigo ter esse termômetro de o quanto a gente está bom ou não, né, dependendo do caso, e eu consigo ter um norte, porque isso é uma coisa que criam muitas dúvidas, assim, independente do ambiente, geralmente, cara, quanto maior, né, a nossa empresa, mais dúvidas a gente vai ter, mas imagine que hoje alguém chega para você e pergunta, como é que está a segurança aqui da nossa empresa? Aí você fica, sei lá, acho que tá bom, mas eu preciso de evidências, não é uma resposta, sei lá, é uma resposta, olha, eu posso provar para você que está assim, assim, assado. Ah, porque, imagina, chegou um gerente novo, e, né, quando sabe como é, quando chega um gerente novo, a gente fica, ah, meu Deus, e agora? Pergunta, quem cuida da segurança? Digamos que a bola da vez é você. Ah, sou eu, a minha equipe, aqui somos nós, aquela coisa toda. Beleza. E quem é que está cuidando da parte de segurança aqui do provider ABC? Ah, a gente se ajuda. Não, não é esse tipo de resposta que a gente tem que dar. A resposta é, olha, a gente controla aqui pelo portal, né? Vamos no Defender for Cloud, a gente tem aqui toda essa lista, tem alguns pontos que a gente já está avaliando, né, de melhoria, e alguns outros serviços que a gente está aguardando aprovação para ativar o monitoramento. Percebe como a resposta fica muito melhor? Então, isso é ter uma postura também, principalmente para você que tem buscado uma oportunidade no mercado de trabalho, daqui a pouco tem buscado vagas na área de segurança, você precisa entender da estratégia e, obviamente, dos produtos. Porque quando a gente fala de segurança, nós estamos falando de diversas camadas. O Defender for Cloud é apenas uma ferramenta. Ela é uma ferramenta deveras complexa, mais ou menos, nós temos outras ferramentas. Então, perceba que quando a gente fala de segurança, esse é apenas um dos pontos, mas ele já tem bastante assunto, ele já nos ajuda muito, já nos dá um norte, principalmente quando a gente está usando o cloud há pouco tempo. Então, a gente tem essa visibilidade, tanto da parte de código, eu consigo identificar como que está o meu ambiente on-premise, na Azure, na AWS, no GCP. Então, perceba que ele trabalha literalmente a quatro mãos. Nós vamos ter isso em diversos locais. E, claro, nós precisamos detectar essas ameaças e proteger o nosso ambiente. Quando a gente fala com o ambiente, nós estamos olhando para tudo isso, né? Lembra quando eu mostrei ali os tipos de serviço que a gente vai ativar? Então, eu preciso ativar todos, Valéria? Não. Eu posso ativar o serviço que faz sentido. A postura de segurança vai ser em cima de tudo? Vai, mas a proteção nativa, automática, em cima de serviços, a sua empresa escolhe qual o melhor modelo, né? E dentro das assinaturas, quais que vão ser ativados? Ah, eu tenho uma assinatura aqui que eu quero ativar só para servidores e na outra só para Kubernetes, pode ser?
Pode, não tem nenhum problema. Por isso a importância também de você não colocar todos os serviços em cima de uma única assinatura. Perceba que se está tudo no mesmo lugar, e eu preciso ativar, nossa, a gente tem 100 servidores aqui, eu quero ativar só para 50. Não vai dar. Por quê? Porque ele não vai escolher, ele não vai abrir um portal para você, escolha em qual máquina você quer a proteção. Não, eu vou ativar isso na assinatura. E daí todo recurso que nasce, nasce protegido. Por isso a importância de um bom gerenciamento das contas. Quem vai estar trabalhando com isso, conseguir separar o que é teste, o que é produção, o que é homologação. Não coloquem isso tudo no mesmo lugar. Utilizem boas práticas. Isso vai ajudar na questão de custos, que é um bloqueio muito grande em algumas empresas, né? Porque a gente está sempre buscando, né, correr atrás da máquina, entregar o melhor com o menor custo. Então, essas boas práticas vão nos ajudar bastante. Quando a gente pensa em proteção, nós queremos sempre que alguém olhe por nós isso, alguém nos avise, né? Vocês viram ali o termo dos alertas, e obviamente o agente seja alguém que vai estar trabalhando e nos trazendo os alertas que a gente precisa não apenas identificar e trabalhar, mas sim ajustar para que não aconteçam em outros momentos. E a gente pensa sempre, né? Quais os benefícios que isso vai trazer dentro da minha empresa, né? Como que eu vou justificar o custo disso? Bom, a gente consegue entregar mais segurança com o menor custo através do Defender for Cloud, porque as empresas, elas até no primeiro momento, obviamente, como todo recurso de cloud, vai ter um custo em cima disso, principalmente em quais recursos que a gente vai estar ativando uma proteção nativa, mas entenda que você consegue centralizar isso. Qual que é a estratégia? Pensa só, se você usa uma ferramenta em cada cloud provider, você vai estar gastando por 1, por 2, por 3. Se você usa uma ferramenta lá no seu ambiente on-premise, é mais uma ferramenta lá. Mas e se você utilizar a proteção em uma única ferramenta? Então, você vai tirar o custo de 4 ferramentas, o skill necessário para pelo menos uma pessoa que sabe das 4, ou se não 4 pessoas, cada uma sabe de uma. Então, aqui a gente consegue consolidar literalmente os nossos problemas em um único lugar. Então, perceba como isso facilita também. Nós estamos centralizando todo o gerenciamento em um único lugar. Todo o gerenciamento mesmo. Então, eu consigo trazer isso para um ambiente on-premise, eu consigo trazer para o híbrido, para o multi-cloud e centralizo isso tudo em uma única visualização. Olha só que interessante, quando a gente está trabalhando, né, com o CSPM, está ali também em Public Preview, eu consigo ter um agente escaneando as minhas máquinas, consigo ter essa análise de segurança, eu já volto lá no portal para a gente dar mais uma olhada, consigo integrar isso, remediar com ferramentas de segurança. Então, é uma ferramenta que ela está sempre se atualizando. A própria plataforma do DevOps ali é uma plataforma relativamente nova, que ainda está, né, em preview, mas cada vez mais a gente tem essa visibilidade. Então, perceba aqui que a gente consegue ter essa proteção de endpoint. Até olha só que interessante, eu acho que vocês conseguem ver. Ele tem aqui, ó, um alerta sobre vulnerabilidades resolvidas em instâncias EC2. EC2 AWS. Então, eu consigo ter aquela mesma visibilidade dos recursos, identificando qual que foi o problema, trazendo sugestões, me trazendo aqui o que foi que aconteceu, total com a descrição, as informações da máquina, o que foi afetado, o que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo, não só dentro do ambiente da Microsoft. Isso se estende aos demais recursos e a gente consegue ter toda essa visibilidade. E olha só que bacana. Aqui ele está mostrando um alerta sobre parte exposta e vulnerabilidade, leitura para um Key Vault. Então, aqui a gente tem uma proteção do Key Vault ativado. Então, o Security Graph, né, que é o que está mostrando aqui, ele vai trazendo para mim toda uma linha me mostrando como que a gente, né, chegou nesse ponto, da onde que veio o ataque, o que foi que aconteceu, quais regras aqui eu esqueci de fazer, ou eu não fiz, ou eu fiz de uma forma que não ficou tão bacana assim. Então, o que acontece? É super normal, principalmente quando a empresa ainda não tem um certo nível de maturidade, falando em termos de segurança, que a gente literalmente deixa algumas coisas passar batido. A questão é, se eu fizer alguma coisa, né, que não ficar tão bacana assim, quem é que vai me avisar?
eu vou precisar de um outro colega, e se eu tivesse uma ferramenta que fizesse isso, né? Meu colega pode estar de férias, pode estar fazendo outra coisa. Então, quando a gente pensa em segurança, pessoal, tem muito aquele comprometimento. Às vezes se bate muito no custo. A empresa às vezes não quer aprovar, porque tem o valor A, tem o valor B, tem o valor C. Mas uma coisa que nós, profissionais de TI, até para a gente se resguardar em alguns momentos, o que é interessante você sempre trazer, né, e justificar na sua empresa. E se a gente for invadido justo por esse serviço, né, através de uma vulnerabilidade aqui que a gente não está conseguindo hoje, né, ter uma visibilidade disso? Qual que vai ser o prejuízo para a nossa empresa? Né? Até mesmo a proteção, quando a gente fala na parte de sites, né, são expostos para a internet, o pessoal não quer colocar algumas aplicações para proteger. E se o teu site ficar fora? Será que esse valor que a gente está pagando aqui na proteção não se justifica? Então, isso é uma forma também da gente conseguir se sair para conseguir uma aprovação para determinados recursos. O que é a missão do profissional de segurança, né? A sua missão, se você quer trabalhar com isso ou já trabalha com isso, você precisa conhecer os produtos de segurança quando a gente fala de cloud. Né? Eu trabalho com ambiente multi-cloud. Ok, melhor ainda. Você precisa ter essa visibilidade e conseguir trazer isso para o seu time, independente se você é líder de um time ou não. Mas o que é importante em todas as camadas é você sempre defender o seu pensamento. Olha, eu estou vendo que a gente não está usando essa proteção, a gente não está usando regras adequadas aqui, a gente não está utilizando MFA, por exemplo. Mas o fulano disse que não gosta. Ok, mas quem é que vai assinar embaixo caso alguma coisa dê errado? Então, você precisa ser aquela pessoa que mostra sua preocupação e traz os pontos negativos. Dessa forma, você também demonstra o conhecimento e os seus skills nas próprias ferramentas. Isso é importante. Você precisa trazer isso para o seu time. Não apenas aqui a gente está falando de Defender, mas dentro da plataforma da Microsoft nós temos outras ferramentas, como o Sentinel, por exemplo, que também trabalha em cima de segurança, também focado em ambientes multi-cloud. Só que o Sentinel ele trabalha na estratégia de CIEM. Aqui a gente tem uma outra estratégia. Então, quando a gente pensa em segurança, nós temos muitas camadas, mas a gente precisa começar por algum lado, né? Que a gente está falando de Defender, mas você que quer trabalhar com segurança, pense nisso. Cada parte da segurança é uma camada que a gente precisa ter atenção. Como a minha empresa está trabalhando hoje? Se eu chegar para alguém na minha empresa e perguntar como é que está a nossa segurança, você vai saber responder? Então, se a gente não sabe responder, é um fator crítico, porque grandes empresas já foram invadidas. E quem garante, né, que a nossa empresa também não vai ser a mira de um ataque? E só depois que sai na mídia a gente vai se preocupar, só depois que acontece alguma coisa é que a gente vai de fato investir, prevenir é muito melhor, né? Então, como que a gente previne isso? Pensa também na questão de governança. Governança que eu digo para a gente ter sempre um assessment de tudo aquilo que a gente está fazendo, como que a gente está seguindo as boas práticas, a gente está no dia a dia tendo essa visibilidade, quando a gente criou a nossa organização, estamos seguindo as melhores práticas. Aqui reforçando um pouquinho mais sobre a parte do Azure DevOps, unificando essa visibilidade da postura de segurança, trazendo também essa visão da parte de DevOps, que é muito comum, né, ter na empresa o pessoal da equipe de desenvolvimento que trabalha em cima da esteira. É muito fácil, tá criando tudo, tá subindo tudo para a nuvem e eles testaram lá. Daí vem alguém e diz, não, se eles subiram alguma coisa que não está dentro dos padrões, é responsabilidade deles. Ok, mas quem que vai precisar dar um embate? Quem que vai precisar arrumar? E quando que a gente vai descobrir que tem alguma coisa com problema? Então, não queira ser avisado pelo cliente, né? Ser o último a saber. Isso já saiu de moda faz muito tempo, pessoal. Então, quando a gente tem essa questão da visibilidade da postura de segurança totalmente centralizado em um único lugar, e falando especificamente da parte de DevOps, aqui a gente consegue ter tanto um inventário sobre aquilo que está acontecendo, trabalhar em cima de múltiplo pipeline, né? A gente está falando de GitHub e de Azure DevOps. No momento ainda são essas duas ferramentas, né? Quem sabe no futuro a gente vem para outras ferramentas também, mas a gente consegue ter workbooks customizados, assim como para outras plataformas dentro do Defender, e a gente consegue criar essa dependência contínua, ou seja, não é só no momento que subiu, mas ele está sempre testando e identificando se está tudo certo.
Então, não é aquela coisa porque a gente tem na esteira, o pessoal testa, subiu isso para a nuvem e tchau para ti, eu vou para o próximo, né? Não, aqui a gente vai identificar, olha, subiu isso aqui, quando que foi, tem vulnerabilidade, não tem, e até mesmo assim, olha, se eu tiver um código aqui que ele está tentando subir, ele está numa vulnerabilidade muito alta, não vai subir, volta isso aí para a esteira, testa de novo, valida de novo e mais tarde tente novamente. Né? Então aqui a gente consegue ter um controle muito melhor sobre aquilo que está acontecendo e ter uma visibilidade, né? Isso é muito importante. Você não pode trabalhar no escuro. Você não pode achar nada. Você tem que ter evidências de tudo aquilo que está acontecendo. Não é no achismo, é na certeza. E como que a gente consegue fazer isso tendo um ambiente tão grande? Então, isso é um desafio, né? Acostume-se a desafios, mas isso é um grande desafio quando a gente trabalha no ambiente cloud. Não é só, vou criar isso aqui na nuvem. Não, eu estou criando isso, eu estou seguindo as melhores práticas. Quem tem acesso a isso? Por meio de qual ferramenta? Através do portal, eu dei permissão, isso é uma permissão que vai ficar para sempre, sim ou não? Então, aqui a gente tem que fazer vários questionamentos, né? E dentro do Defender a gente vai ter essas recomendações. Então, isso já nos dá um norte, mas não é uma coisa para você olhar a recomendação e pensar, mais tarde eu vejo. Não, nada de procrastinação, né, pessoal? A gente precisa validar isso, ir lá e entender o que está acontecendo e, obviamente, junta todo mundo. Olha só, pessoal, a gente precisa validar isso aqui para ontem. Então, quando a gente trabalha em cima, né, da parte de DevOps Security, aqui a gente consegue ter essa vulnerabilidade, né, credenciais expostas, código que está com vulnerabilidade no próprio sistema, as recomendações. Então, ele vai ter uma postura exclusiva dele, né? Perceba que ele tem aqui a questão das vulnerabilidades específico dentro do portal de segurança do DevOps Security. Então, quando você clicar lá, ele já vai ter conectado, né? Você já vai ter feito todas as conexões em cima, por exemplo, do Azure DevOps, e ele já vai te dizer todas as informações pertinentes ali dentro mesmo, dentro da mesma plataforma. Então, eu preciso ter essa questão de detecção avançada em cima dos meus ambientes. Aqui a gente está olhando, né, para o modelo do Azure, mas a gente também olha para a AWS, olha para o GCP, olha para o modelo on-premise também. A gente vai ter isso para outros cloud providers. Quem sabe no futuro a gente tem para o modelo da Oracle também, ou um Alibaba da vida, né? Não sei se tem alguém que usa aí, mas percebam a visão que a gente traz aqui de mercado. Eu entendo que o meu cliente pode trabalhar, sim, com outro cloud provider. E está tudo bem. A questão é o que eu ofereço para ele ter um melhor gerenciamento, ser mais rápido, mais proativo e, obviamente, identificar com mais agilidade aonde tem algum problema no ambiente dele. Então, eu consigo trazer isso não apenas dentro de casa, ou seja, dentro da plataforma da Microsoft, mas também dentro de outros cloud providers. Eu vou lá, consulto e trago a informação para cá e exponho ela para você. É claro que cabe a você fazer alguma coisa com essa informação, né? Eu não vou fazer nada por você, mas espero que você tome as melhores decisões sempre, né? Então, aqui a ideia da gente proteger os nossos workloads na cloud é trazer isso para dentro de casa. Então, imagine, eu tenho toda uma visibilidade, né? Aqui a gente está olhando a parte de workload protection. Deixa eu buscar aqui no meu, provavelmente vai ter muito pouca coisa, porque meu modelo de teste aqui eu sempre literalmente tiro tudo. Então eu tenho bem pouquinha coisa mesmo, só 2 storages, 2 DNS, mas olha, interessante a gente ter a visão mesmo do ambiente. Então aqui, ó, eu tenho uma visibilidade de tudo aquilo que eu estou trabalhando. Aqui tem alertas de segurança, né? Eu cliquei aqui, ele já traz para mim, ó, quando eu tive, né, atividades suspeitas. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Essa aqui é uma outra máquina. Vamos ver se foi a mesma coisa, né? Eu entrei só no primeiro ali para mostrar para vocês. A mesma coisa, ó. Pré-ataque, né? Ataque Mitre aqui de novo. O povo não tem nada para fazer, né? Aí fica tentando aqui olhar alguma coisa. Ó, momento que iniciou a atividade, 28 de fevereiro, às 15h01, e finalizou às 15h59. Aqui, ó, número de autenticações, 28, número de contas existentes que ele tentou fazer o sign-in uma, ó. E aqui, ó, vários nomes, ó, pessoal.
Até Acronis a gente usa. Acronis, nossa, isso aqui é antigo, hein? Os jovens não vão entender o que é isso, mas é das antigas. Usuário, administrador, suporte, bem nomes comuns assim de serem utilizados, né? Então aqui ele vai dizer para qual que for a máquina. E olha só que interessante, aqui a Next, essa máquina não existe mais, tá? Mas aqui, isso aqui que é interessante. Qual que seria a ação? Né? Então, aqui, ó, eu forçar o uso de senhas fortes, né? Não reutilizar em cima de usuários e serviços. Você pode utilizar, né, uma máquina com um NSG restringindo, né? Não colocando IP se fosse para a internet, né? Valéria, não faça isso. Mas é legal a gente fazer para depois puxar esses alertas, porque senão nunca tem nada para mostrar. Outro ponto aqui que a gente pode utilizar, né, o just in time, que é quando você vai ter o acesso para a máquina somente durante um tempo. E o legal é que assim, ó, tipo, a pessoa lê isso aqui, por exemplo, aconteceu com você. Você olha as ações. Ah, tá dizendo que eu preciso bloquear isso aqui usando o JIT. O que é isso? Então, aqui, ó, veja mais em, ele já traz aqui, ó, qual que é o link que eu vou buscar para prevenir isso aqui. Então, olha, não sei, beleza, eu vou ir nesse link aqui, vou aprender. Bora lá. Ah, eu posso fazer uma trigger no Logic App, eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês. Ó. Aí aqui ele vai selecionar a assinatura, eu posso buscar a trigger aqui para ter, ó, essa trigger Logic App automaticamente manda uma resposta para esse alerta de segurança. Aí eu não sei o que eu posso fazer com isso aqui, ele tem até um link da comunidade do GitHub. Então percebam, pessoal, que tanto na documentação da Microsoft, lá o famoso Docs da vida, a gente já tem bastante coisa, mas quando a gente identifica também dentro das ferramentas alguma coisa que possa melhorar, alguma coisa que possa criar, é super comum, não se apavorem. Nossa, mas eu não sei fazer isso aqui. Nossa, mas eu nunca vi. Gente, na documentação tem sempre o passo a passo. E pensem o seguinte: ninguém nasceu sabendo. E sempre a gente vai entrar aqui e vai ter uma coisa diferente que a gente não tinha sido apresentado antes. Isso é super normal. Mas o que é importante quando a gente fala de nuvem é o seguinte: acostumem-se a estudar. Nuvem não vai ser uma coisa que você vai estudar um mês, dois, três, vai saber tudo, vai sair dando aula por aí. Ó, eu sou o magnânimo aqui da nuvem, tô sabendo tudo. Gente, quando você volta no portal, tem coisa que trocou de lugar, mudou o botão de cor, sumiu não sei o quê. Para onde é que foi tal coisa que eu estava usando aqui? É um sistema muito vivo. Então, isso não só a Microsoft, todos os cloud providers são assim. Então, acostumem-se a estar sempre reciclando o seu conhecimento, sabe? Você precisa estar sempre buscando o que mais que foi criado, o que mais que eu preciso aprender. Então, se você não gosta de estar sempre estudando, eu não recomendo você estudar cloud, estude outra coisa. Mas se você gosta, né, de estar sempre atualizado, sempre buscando novos conhecimentos, com certeza você vai se dar bem. É claro, aqui a gente está falando de segurança, daí você pode me perguntar, Val, é só isso que tem segurança? Bom fosse, bom fosse. Aqui é só a ponta do iceberg. Aqui é um detalhezinho bem interessante, uma ferramenta legal, que tem bastante coisa para a gente ver, mas nós temos muito mais. Da onde veio isso, vem muito mais coisa. Mas é bacana você trabalhar com isso. Segurança, pessoal, você que está procurando vaga para trabalhar com cloud, uma oportunidade, independente se é a primeira ou não, é uma área que tem muita procura. Uma área assim que não é envolvida em layoffs, digamos assim. Né? A gente ouve muitas notícias, muitas coisas ruins, infelizmente, mas assim, as empresas estão muito, muito preocupadas com segurança. Então, eu diria que é um bom lugar para se começar. Estude, busque bastante conhecimento, busque treinamentos, entenda sobre as ferramentas, até mesmo assim, não tenha vergonha, eu vou para uma entrevista, mas eu não sei. Cara, não tenha vergonha, chama uma pessoa que já trabalha na área, fala assim: olha, eu vou fazer uma entrevista sobre segurança, mas é minha primeira oportunidade, eu não tenho certeza, estou insegura, a gente pode bater um papo. Gente, as pessoas não morrem, elas não tiram pedaço, converse, sabe? Procure ficar próximo de pessoas que já estão fazendo aquilo que você quer fazer, para que você venha pegar com essas pessoas literalmente os caminhos que elas foram, por onde que elas estudaram, quais são os skills necessários. Como é que é teu dia a dia? O que você faz? Até mesmo para você entender se é isso mesmo que você quer fazer ou vai partir para outra. Isso é muito importante. Não é só estudar, estudar, estudar como se não houvesse amanhã. Você precisa estudar, mas com foco. Precisa saber se aquilo realmente vai trazer o retorno que você está esperando. Isso é muito importante. Isso vai além do Docs.
são coisas que não estão, né, escritas em lugar nenhum, mas que a gente aprende ao longo da vida, com certeza. Então, finalizando aqui, né, a nossa parte operacional aqui do Defender, a gente já viu que ele traz para nós, né, muitas coisas em termos de outras subscrições, a proteção no nosso ambiente on-premise, a gente consegue ter essa visão multi-cloud através do Arc no contexto de enxergar os meus ambientes, né, que estão no meu data center físico e, obviamente, trazer essa resposta de automação. Vocês viram ali, né, quando eu estava olhando quais os modelos, né, de ataque, o que aconteceu na máquina, a gente consegue automatizar isso, consigo mandar esse alerta por e-mail, a gente consegue mandar para o Sentinel também, é uma outra ferramenta. E olha só que interessante, que a gente podia trazer essa recomendação para mandar por e-mail dizendo, ó, o que está acontecendo. Eu acho que seria interessante você dar uma olhada lá, porque tem muita coisa aqui que você precisa realizar. Então, ele pode mandar também para nós. A gente tem no nosso dashboard de segurança, que é o nosso norte, é ele que vai dizer por onde que a gente começa, tem essa análise de vulnerabilidades em cima de diversos ambientes. Eu vou escolher o que eu quero ativar, o que eu não quero em termos de proteção automatizada, e em cima, né, de regulatório, né, a parte de compliance, a gente também tem uma visão sobre tudo aquilo que está acontecendo. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui que eu estou cuidando que o meu tempo está se indo, porque eu falo muito, mas aqui, ó, esse menuzinho roxo aqui, ó, ele traz todo um compliance, ó, de controles. Então, aqui, ó, essa minha empresa, sei lá, é de segmento bancário, trabalha na área farmacêutica, governamental, tem vários itens aqui, ó, que a gente precisa testar. Então, aqui ele vai olhando todos esses controles e vai me dando uma ideia daquilo que eu estou seguindo, do que eu não estou. Então, é mais o norte, isso a gente vai usar muito em auditoria. Então, eu preciso ter um norte aqui se eu estou seguindo o compliance dos meus ambientes. Então, eu consigo ver todos os meus recursos, né, por meio do meu inventário e, obviamente, conseguir gerenciar todas essas permissões, ter os controles em cima, né, de quem está fazendo o quê, qual é o modelo de segurança que a gente está adotando, quais são os itens que a gente já tem ativado no nosso ambiente hoje e, obviamente, né, por que ele é diferente? Porque ele traz todas as recomendações olhando para um ambiente multi-cloud e, obviamente, nos ajuda a ter uma maior visibilidade daquilo que está ocorrendo dentro da nossa empresa. Eu dei uma acelerada aqui no final porque tinha bastante coisa, mas, pessoal, eu deixo aqui o meu QR Code. Tem os contatos do canal da Cláudia, lá no canal que eu administro. Inclusive, hoje tem live às 20 horas, então já deixo o convite para vocês. A gente vai estar falando sobre Microsoft Viva, não tem nada a ver com segurança, mas a gente traz bastante conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Desculpa a gente agilizar muito rápido, mas esse é um treinamento que leva bem mais tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu fico à disposição aí nas redes sociais para vocês entrarem em contato. Me manda convite lá no LinkedIn. Se inscreve no canal, a gente tem live toda quarta-feira aí trazendo muito conteúdo para ajudar você a alavancar a sua carreira, aí se destacar no mercado de tecnologia, porque tem vaga sim e a gente está esperando por você. Adriano, muito obrigado. Tá me ouvindo agora? Mesmo pelo convite. Tá me ouvindo ou não? Ouvindo, se você tá falando não tá me ouvindo ainda? Mas depois eu vou dar uma olhadinha aqui no que aconteceu com o navegador. O importante é que vocês me ouviram, porque eu falo bastante. Pessoal, um ótimo evento para vocês. Continuem aqui na Sala Microsoft, vem palestras top aí na sequência e até nosso próximo TDC em Santa Catarina, se não me engano.